Bom, por último, então, vamos falar desse esquema chamado de Model Cards, que foi proposto em 2019 pela Mitchell et al. Para catalogação de modelos computacionais de linguística computacional e inteligência artificial no geral. O template do Model Cards é dividido em 9 seções, que são essas aqui. Então, detalhes do modelo, pretensão de uso, fatores, métricas, dados de avaliação, dados de treino, análise quantitativa, considerações éticas, advertências e recomendações. Bom, então caso vocês criem um modelo de linguística computacional, vocês podem documentá-lo seguindo esse template do Model Cards. O primeiro módulo vai ser de detalhes sobre esse modelo, onde vocês vão descrever as pessoas ou organização desenvolvedora, a data de criação daquele modelo, a versão, o tipo, por exemplo, se são redes neurais, naive Bayes, regressão logística, publicação ou outro recurso para obter mais informações sobre aquele modelo, informações para citação e contato para mais informações sobre esse modelo. Segundo módulo é a pretensão de uso. Então aqui os desenvolvedores eles devem descrever qual que é a intenção primária. Segundo são os usuários, ou seja, o modelo foi desenvolvido para fins de entretenimento ou soluções empresariais. Intenções fora do escopo também. Além disso, tentar identificar as intenções fora do escopo. Então, aqui deve-se destacar a tecnologia com a qual o modelo pode ser facilmente confundido ou contextos relacionados aos quais os usuários podem tentar aplicar o modelo. Então, aqui também é uma oportunidade para recomendar um modelo relacionado ou semelhante para essa intenção da qual esse modelo específico está fora do escopo. O outro módulo são os fatores. Então, aqui visa-se fornecer um resumo do desempenho do modelo em uma variedade de fatores relevantes. Vamos supor que a gente está treinando um modelo de classificação de texto. Como nós vimos em uma das aulas prévias, nós avaliamos o modelo de acordo com a acurácia e a medida F1 em todo o conjunto de dados de teste. Mas aqui, por exemplo, nós poderíamos dividir a acurácia ou a medida F1 do modelo de acordo com diferentes subgrupos do meu conjunto de teste. Então, como é que o modelo se sairia em diferentes grupos, seja isso por raça, sexo, orientação sexual, estado de saúde e assim por diante. Também fornecer informações sobre a instrumentação, a diferença de performance de acordo com os instrumentos utilizados, né? Então, se a gente está lidando com um modelo de linguística computacional para reconhecimento de voz, como ele se sai em áudios com um microfone profissional em contraste com áudios num microfone mais simples, por exemplo, o microfone de um celular. Também a performance do modelo de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, como é que novamente esse algoritmo para reconhecimento de voz ele se sairia num áudio de um ambiente controlado, como um estúdio, ou num áudio da pessoa falando num ambiente ao ar livre. Né? Também falar sobre os fatores relevantes, né? Quais são os fatores salientes previsíveis para os quais o desempenho do modelo pode variar, e além disso citar os fatores de avaliação, quais fatores estão sendo relatados e por que foram escolhidos, ou seja, por que vocês escolheram a acurácia, né? Ou relatar a acurácia de acordo com raça, ou por sexo, ou por orientação sexual e assim por diante. Também numa parte dessa documentação mencionar as métricas. Então aqui as medidas de performance utilizadas, os limiares de decisão e abordagens para incerteza e variabilidade. Também falar um pouco sobre os dados de treinamento e de avaliação deste modelo, né? Então, caso vocês venham a desenvolver um modelo, vocês o documentem seguindo esse template do Model Cards, nesse módulo vocês vão especificar o conjunto de dados que foi utilizado para treinamento e avaliação, a motivação por que eles foram escolhidos e se teve algum tipo de pré-processamento, anotação e limpeza, qual foi a metodologia utilizada. Também prover algumas informações de análises quantitativas, então, por exemplo, os resultados unitários, como o modelo se saiu em relação a cada fator analisado. Então, voltando lá num dos módulos anteriores, qual foi a acurácia do modelo de acordo com sexo e de acordo com raça. Mas também levar em conta os resultados interseccionais, né, como o modelo se sai em relação à intersecção dos valores avaliados. Né? Então, qual que é a acurácia de um modelo de análise de sentimento levando em conta textos de homens brancos, ou de homens pretos, ou de mulheres brancas e mulheres pretas. Né? Então, levar em conta essa relação
entre diferentes fatores, aqui no caso do exemplo que eu dei para sexo e raça. Em outro módulo, também refletir e descrever na documentação as considerações éticas daquele modelo que está sendo proposto. Então, por exemplo, os dados que foram utilizados para treinar o modelo, eles são confidenciais? Também responder se o modelo ele pretende informar as decisões sobre questões centrais para a vida humana, como saúde ou segurança. Ele também poderia ser usado para essa forma, né? Tem essa intenção fora do escopo. Então, por exemplo, se eu estou treinando um modelo para responder perguntas sobre diabetes, ele tange essa questão central da vida humana, que é a saúde, certo? Então, eu tenho que especificar nessa sessão. Também falar aqui um pouco sobre as mitigações, né? Se durante o desenvolvimento do modelo foi utilizada alguma estratégia para mitigação de risco, e também explicar quais os riscos e danos podem estar presentes no uso desse modelo, tentar refletir um pouco sobre isso. E, por último, falar um pouco sobre os casos de uso. Há algum caso de uso desse modelo que seja especialmente preocupante? E, por último, aqui tem o módulo de advertências e recomendações, que é onde os autores propõem responder essas seguintes perguntas. Os resultados sugerem a necessidade de mais testes? Houve algum grupo relevante que não foi representado no conjunto de dados de avaliação? Existem recomendações adicionais para o uso do modelo? Quais são as características ideais de um conjunto de dados de avaliação para este modelo? Então, por essa aula é só. Aqui o que eu visei mostrar para vocês é uma solução dos problemas que nós vimos para a aula passada, especialmente para os problemas de modelos enviesados e como isso pode afetar certos grupos da nossa sociedade. Então, visando mitigar esses vieses, sempre que vocês propuserem um conjunto de dados ou um modelo computacional novo, vocês podem documentá-los de acordo com um desses templates que foram propostos nessa aula. Então, aqui, sumarizando, foi dada uma motivação para a documentação de modelos e dados, foram apresentados 2 modelos para a documentação de dados, que é o Datasheets e o Data Statements, e foi também apresentado um esquema para a documentação de modelos, que é chamado de Model Cards. Então, os slides vão ficar disponíveis para vocês, caso vocês queiram aprender mais sobre esse modelo, ou uma vez que vocês forem utilizar, fica como síntese para vocês. Além disso, nos slides vão ter os links para os estudos originais, onde foram propostos esses esquemas, caso vocês queiram ler. Ok? Uma boa semana a todos.